Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Uma alegria poder transmitir essa aula de escola dominical para vocês sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós vamos estudar o primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas, igrejas que Paulo implantou na sua primeira viagem missionária ali nos meses entre março e junho de 49 depois de Cristo, e ele ali na região de Icônio, de Listra, Atos capítulo 14, nós encontramos Paulo implantando e vivendo as experiências ali na região da Galácia. E essa aula de escola bíblica dominical tem o seguinte título: Pelo Evangelho Autêntico. Há pelo menos duas cartas diretamente ligadas ao Evangelho Autêntico. Quando nós precisamos aprender bem sobre o Evangelho puro, bíblico, há duas cartas que Deus inspirou Paulo a escrever e deixou relatado para que nós tenhamos uma percepção muito clara do que é o Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos, que fala desde o primeiro capítulo até o capítulo 11 sobre o Evangelho puro e depois aplica esse Evangelho na igreja de Roma, e a carta de Paulo aos Gálatas. Se bem que a todo tempo, em todas as cartas, Paulo está sempre pincelando, ou sempre falando, ou sempre dando a referência do que é o Evangelho puro, o Evangelho autêntico. Então eu quero começar com você pensando um pouquinho, tá bom? Na carta de Paulo aos Gálatas. Então abra aí a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, e a epístola começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo escreve a carta dizendo que a autoridade dele não vem de homens, mas propriamente dito não vinha da liderança judaica da época, mas vinha sim do próprio Deus Pai e do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu a carta próximo ao outono de 49, meses depois que ele havia implantado as igrejas ali na região da Galácia. Ele já está escrevendo a essas igrejas porque ele já tomou ciência de que alguns judeus, fariseus, saduceus, estavam minando o pensamento dos cristãos na Galácia, estava atormentando a alma, agitando o coração dos de Gálatas com respeito ao Evangelho. Então vamos olhar para algumas situações aqui muito próprias. Já na saudação, Paulo, quando escreve aos Gálatas, para mostrar que o que ele está escrevendo e a autoridade dele não é uma autoridade religiosa, mas é uma autoridade divina, ele diz: Paulo, apóstolo. Quando ele usa o termo apóstolo, ele está dizendo quem ele é, qual é a credencial dele. Eu sou apóstolo do Senhor, defendendo a sua autoridade apostólica, defendendo a autoridade que ele tem como um apóstolo, alguém que viu o Senhor Jesus, alguém que se relacionou presencialmente com Jesus, porque isso é uma credencial apostólica. Alguém que tivesse estado presencialmente com o Senhor. E nós vamos ver no decorrer dessa aula que isso aconteceu. Paulo esteve presencialmente com Jesus, ouviu do próprio Jesus a mensagem, então por isso ele diz: eu sou o apóstolo dos gentios, nós sabemos disso. O apóstolo que foi separado por Deus fora de tempo, porque ele está fora do tempo, do cronos, da hora, do dia, da formação apostólica de Jesus, que nós temos nos evangelhos, e Paulo vem num outro tempo, mas ele é separado como apóstolo do Senhor para os gentios, e ele vai então ser usado para que a expansão do evangelho alcance até os confins da terra. E então nós temos aqui essa introdução,
E Paulo dizendo, a minha autoridade é autoridade divina. Por que ele fala isso aqui nessa carta? Porque ele vai fazer algumas correções. A carta de Paulo aos Gálatas, ela é escrita para corrigir deturpações, desvios que estavam acontecendo por parte dos judeus, que estavam maculando, que estavam manchando o verdadeiro evangelho. E isso nós encontramos no desvio da carta dos Gálatas, descrito na carta. Olhe só os versículos 6, 7, 8 e 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esse aqui é o desvio. Esse aqui é o problema. Meses depois, Paulo começa a implantar as igrejas e começa a pregar o evangelho e pessoas começam a se converter e serem batizadas em nome de Jesus, ali no mês de março até o mês de junho, e ali para o mês ali de novembro, você tem aí Paulo já escrevendo essa carta, porque ele já tomou ciência de que alguns judeus estão atormentando a igreja da Galácia. Aliás, isso tem um paralelo. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 14, em Atos capítulo 13 você encontra o chamado de Paulo e Barnabé. Então eles são separados pela igreja de Antioquia e aí eles começam a primeira viagem missionária. E a primeira viagem missionária de Paulo é na região ali da Galácia, onde eles pregam a Jesus em Icônio, em Listra, e vão então agregando irmãos que vão se convertendo, que vão conhecendo a Jesus Cristo como Salvador. E esse tormento que existe na igreja da Galácia, ele também é percebido no capítulo 15 do livro de Atos, quando nós encontramos ali a necessidade de se fazer o concílio de Jerusalém, feito pelos apóstolos e por alguns presbíteros. E eles então levam ali ao conhecimento de que judeus estão atormentando, estão pedindo que os cristãos façam coisas do judaísmo. E eles precisam então tomar uma decisão. E reunidos ali os apóstolos, os presbíteros, eles chegam a uma decisão. E a palavra de Deus diz no versículo 19, 20 e 21 assim, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, não sejam idólatras, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então foi tomada uma decisão, e a decisão é repetida de novo no versículo 28 do capítulo 15 de Atos, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Então a decisão foi, os cristãos estão liberados das cerimônias judaicas. Apenas se abstenham de carne sacrificada a ídolos, de também relações sexuais ilícitas, porque isso não faz bem ao homem e não é da vontade de Deus. Volte a Gálatas, percebe? Então já havia essa manifestação do judaísmo contra o cristianismo, ou de imposição do judaísmo ao cristianismo, para observação de festas, para observação de cerimoniais, essa religiosidade sufocante, essa religiosidade massacrante, essa religiosidade que engessava o crescimento do indivíduo. Por isso que Paulo diz, o qual não é outro, porque não existe outro evangelho, não é? Vocês não podem se mover
para outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro, porque não existe outro evangelho, senão que há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Perturbar é agitar, macular, manchar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, pedindo que os cristãos convertidos voltassem aos rudimentos da fé que o autor de Hebreus escreve ali em Hebreus capítulo 6. Não podemos fazer isso. O cristianismo é a proposta de Deus em Cristo Jesus. E o judaísmo não aceitava isso e ainda ficava perturbando o coração dos cristãos. Isso é tão sério para Paulo que ele diz: mas ainda que nós, eu mesmo, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado, seja maldito. A palavra anátema é muito forte na língua hebraica. Uma palavra muito forte, também usada no aramaico. Uma palavra que diz amaldiçoado, digno de inferno. Seja alguém que macule o evangelho. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeis, seja anátema. Hoje nós temos alguns tipos de evangelhos que não são o evangelho puro, do qual nós devemos fugir, do qual nós devemos rejeitar, os quais nós devemos reprovar. Eu cito dois aqui. O evangelho da prosperidade, pregado em muitos cultos na televisão. E nós não devemos assistir esses cultos. Não devemos dar atenção a esses cultos. Não devemos sequer considerar a mensagem desses cultos, porque eles estão pervertendo o evangelho puro, o evangelho autêntico do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o evangelho da prosperidade material, financeira e física prega tudo isso como bênção prioritária do evangelho de Cristo, e não a salvação em Cristo Jesus dos nossos pecados. Então fuja do evangelho da prosperidade. Mas também tem o evangelho social. O evangelho que é pregado em alguns guetos, inclusive de igrejas batistas. De que se pensa que hoje o evangelho é para pregar uma ascensão das classes sociais. O evangelho, Jesus veio para tirar o pobre da situação de pobre e se tornar rico. Para tirar o indivíduo da situação de empregado e se tornar empresário. Então é o evangelho social que prega a libertação de classes sociais e seu desenvolvimento como bênção prioritária do evangelho. Isso é mentira. O Senhor Jesus, quando está conversando com algumas pessoas ali que querem o seguir, ele diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Sabe o que significa isso? Eu não tenho onde cair morto. É a expressão na língua grega. Eu não tenho onde ser enterrado, e não tinha mesmo. Quando ele foi enterrado, ele foi sepultado num sepulcro emprestado de José de Arimateia. Então o evangelho da prosperidade, o evangelho social não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho traz dignidade, sim. O evangelho transforma a vida do indivíduo. O evangelho torna o indivíduo melhor. Isso é verdade. Mas o evangelho não é para fazer isso, embora as consequências sejam por causa do estudo da palavra, da obediência a Deus e das bênçãos de Deus. Mas o evangelho puro e autêntico diz que somos pecadores e Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida do pecado, para que eu viva eternamente no céu. Esse é o evangelho puro, esse é o evangelho que Paulo prega, que Paulo pregou à igreja da Galácia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, você encontra Paulo falando isso. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Aí ele fala o que é o evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Isso é o evangelho. Volte a Gálatas. Lá na carta de Gálatas, ele também fala do evangelho, já no versículo 4 do capítulo 1. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo está corrigindo esse erro.
E dando continuidade na sua autoridade para ser ouvido nessa correção, ele mostra as credenciais dele como mensageiro do Evangelho. Primeiro, ele não procura o reconhecimento de homens e o favor de homens, e porque ele não recebeu o Evangelho das mãos humanas. Ele já disse isso ali logo no início da carta, e ele repete isso no versículos 10, 11 e 12, quando ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim pregado, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo recebeu direto de Jesus. Em primeiro momento, quando ele cai do animal, lá em Atos capítulo 9, na estrada de Damasco. E ele ouve a voz de Jesus: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo. Ainda o nome dele era Saulo, vai ser mudado depois. Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1, 2, ele diz que ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 2 de 2 Coríntios 12. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem repetir. Então você tem aqui Paulo dizendo: eu recebi do próprio Senhor Jesus, não de homens. Essa é a credencial dele. Segunda credencial, ele é convertido ao Senhor, ele foi transformado de glória em glória. Porque ouvistes, versículo 13, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, pedia a morte dos cristãos. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, me separou antes de eu nascer. Deus já separa Paulo antes do seu nascimento. E aprove a ele revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui Paulo está dizendo: a minha credencial é que eu fui convertido pelo Senhor, que me separou antes de eu nascer e me tornou pregador do Evangelho. Aquele que perseguia a igreja, agora edifica a igreja. Aquele que pedia a morte da igreja, agora se dispõe a morrer sacrificialmente pela igreja. E por último, a credencial dele é que ele possui o reconhecimento dos apóstolos e da igreja cristã. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. E permaneci com ele 15 dias. Ficou ali com Pedro 15 dias, aprendendo, ouvindo, não é? Considerando, refletindo com Pedro. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. E aí encontrou Tiago. Os demais não estavam ali, estavam pregando o evangelho em outras regiões. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a seu respeito. Reconhecimento dos apóstolos e da igreja cristã. Quero terminar esse estudo de aula de escola bíblica dominical dizendo algumas considerações finais do nosso estudo. Primeiro, o evangelho não tem origem no homem, e sim em Deus. Então, o evangelho puro é: sou pecador e preciso de Jesus como meu salvador. O evangelho
que Paulo prega e que a Bíblia nos ensina, da salvação mediante a fé, sem as obras, é o evangelho que hoje precisa ser anunciado. Porque os judeus estavam querendo a justificação pelas obras. Não, é pela fé em Cristo Jesus. O evangelho não necessita de aditivos, pois a sua eficácia é inerente. Eu não tenho que inventar nada. Eu tenho apenas que refletir o que a Bíblia me ensina. O que recebi, isso também vos passei, que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. E o verdadeiro cristão, o verdadeiro pregador do evangelho, não procura agradar a homens. Não procura agradar a homens, mas a Deus é convertido e dá provas da firmeza de sua fé e de sua conduta. Que Deus nos abençoe e nos torne grandes pregadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Permita-me orar com você. Querido Pai Celestial, eu te agradeço porque a tua palavra nos dá segurança e nos ensina como devemos pregar a salvação em Cristo Jesus. Como devemos contar para o homem perdido do teu amor por meio do sacrifício do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, ajuda-nos a tornarmos isso mais prático em nossas vidas e que a cada dia no trabalho, no condomínio, na família, onde for, preguemos, Senhor, o puro Evangelho que conta que somos pecadores, mas que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós para nos dar a salvação. Abençoa nossas vidas, guarde as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe seu domingo, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Um beijão para vocês.